Saúde, força e fé para vocês. Estamos aqui em mais uma tarde iluminada com um convidado iluminado. Ele que é um dos advogados mais admirados do país, um tributarista que dispensa comentários e que vocês o conhecem muito bem pelas suas contribuições relevantes em palestras, em livros, em artigos, a sua contribuição há muitos anos na frente da ABDF no Rio de Janeiro, e é um profissional que realmente contribui bastante para as decisões tributárias do nosso país. Então aqui hoje a gente tem a honra de estar recebendo o doutor Gustavo Brigagão, que vai aqui nessa tarde conversar com vocês, conversar com toda a nossa audiência aqui em 29 países sobre a reforma tributária que se advém aqui no Brasil. Então, com vocês, doutor Gustavo Brigagão. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua generosa introdução à minha pessoa. Para mim é um prazer enorme estar aqui na CEO TV com você, me entrevistando. É um prazer enorme sobre um assunto que é tão importante, uma audiência maravilhosa e internacional, não é? Então, realmente para mim é uma satisfação gigantesca estar aqui para a gente tratar agora dos assuntos que você vai abordar. Maravilha. Tem uma pilha de cartas aqui na sua frente que é para a gente quer fazer um break the ice para que as pessoas possam te conhecer um pouco. São cartas que falam um pouco do coração. Então, se você sentir à vontade, pegar uma carta dessa aleatória e ler para a nossa audiência e responder esta pergunta que está aí. Com a mudança de hábito, causaria um enorme impacto positivo na sua saúde. Eu vou preferir responder isso aqui mudando o tempo verbal. Em vez de botar causaria, eu colocaria qual mudança de hábito causou um enorme impacto positivo na sua saúde. E foi bem recente. Foi uma mudança de alimentação. Eu passei agora, eu sempre fui devoto de exercícios físicos, de esportes e tudo mais, passei a minha vida inteira sempre muito dedicado a isso. Mas com a pandemia, né, quando você faz muitos exercícios físicos, a sua alimentação é mais farta, vamos dizer assim. Quando chegou a pandemia, que todo mundo ficou em casa, eu diminuí o meu exercício físico e mantive aquela vontade de me alimentar bem e tal. E com isso, obviamente, você tem igual contabilidade, né? Você ganha mais do que gasta, você acaba ficando com um saldo de uma reserva muito melhor do que se fosse o contrário. E foi o que aconteceu. Eu fui ganhando peso e cheguei a um peso que não era o que mais me agradava, até o momento em que eu cheguei, ainda fiz uma operação de cirurgia na coluna e tal, que me deixou mais um tempo fora das atividades, mas eu resolvi mudar completamente a minha alimentação, e aí que veio essa mudança de hábito aqui a sua carta aqui se refere. Eu mudei minha alimentação completamente. Eu digo a todos os nossos ouvintes que uma mudança de hábito alimentar, ela demora 21 dias. Isso é científico, foi um estudo feito pelas universidades americanas. Então, 21 dias de sofrimento para a eternidade de prazer e de saúde, né? E de benefícios também, né? Eu tive uma surpresa muito agradável hoje, pessoal, aqui falando com o doutor Gustavo aqui no epílogo da nossa conversa aqui, é que ele conhece também um grande amigo meu, acho que o meu mentor também, falando um pouco da alimentação, que é o Rorion Grace. Já esteve aqui 2 vezes, inclusive está no Brasil, e vou mandar um salve seu para ele, tá? Do nosso amigo aí que mora na Califórnia e Los Angeles, e está por aqui sempre que possível, está aqui com a gente nesse espaço. Até assinou esse pôster aqui, ó, que é o do UFC 1, está assinado por Royce, que venceu, e Rorion, que é o pai da criança, o criador, né? Doutor Gustavo, estamos aqui com a audiência aqui já com muitas perguntas, até sem antes começar aqui o nosso podcast, mas nós vivemos em um momento muito delicado no nosso país, que a gente está enfrentando praticamente 2 mudanças, assim, de forma muito abrupta, né? A reforma tributária, que já se inicia aí educativamente em janeiro, né? Todavia, há mudanças também, como você falou aqui no epílogo, substanciais no imposto de renda. Não chega a ser uma reforma, mas há
mudanças aí, como a tributação do de dividendos, essa majoração da base de cálculo do lucro presumido dentro daquele pacote de redução de incentivos fiscais. Aí há várias controvérsias jurídicas, tem até uma liminar que há pouco no Rio, né, saiu, dizendo que isso não era incentivo fiscal. Então a gente queria começar esse podcast. A gente vai passar, pessoal, aí para vocês aí por esses temas. A gente tem a previsão aqui de durar 1 hora aqui com o doutor Gustavo, então eu vou dividir, da gente conversar um pouco sobre a reforma e que vocês aí também que estão ao vivo também deem um espaço para vocês perguntarem para o doutor Gustavo, né? E falando da reforma tributária, doutor Gustavo, o que de fato foi aprovado em termos de reforma tributária final até o momento que a gente tem ciência, né, em 2026, em relação do que era a expectativa outrora? Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, eu sempre que falo de reforma tributária, eu gosto de fazer um comentário sobre o equívoco que está sendo cometido no que diz respeito à forma como a reforma tributária está sendo feita. Que a reforma tributária é necessária, isso ninguém discute. Acho que é o único consenso que existe em relação a todos que debatem esse tema é que a reforma tributária ela é efetivamente necessária, mas não da forma como ela está sendo feita. Se nós formos no início, na origem do sistema tributário nacional vigente, esse que está sendo reformado, nós vamos ver que ele remonta 1965, com a emenda constitucional 18 de 65. Foi a primeira vez ali que se colocou no sistema tributário, em nível constitucional, um sistema tributário nacional, regendo todas as formas de tributação. Logo em seguida veio o Código Tributário Nacional. Houve uma comissão de algumas pessoas, mas se destacaram dessa reforma Rubens Gomes de Souza e Gilberto de Julio Canto. Criou-se de uma vez só todo o sistema tributário nacional. Todo o sistema tributário nacional foi discutido, debatido no Congresso Nacional, foi feita uma proposta de juristas e economistas, mas escrita a reforma dos projetos de lei por juristas. Isso foi discutido e aprovado todo o sistema de uma vez só. Como ocorreu também num segundo momento em que todas as regras relativas ao sistema tributário nacional foram revistas na Constituição Federal de 88. E basicamente se repetiu, algumas pequenas alterações, repetiu-se o sistema que nasceu em 65. O que eu estou querendo frisar aqui? Que a reforma ela foi examinada de uma vez só sobre o patrimônio, a renda, os serviços, o comércio exterior, indústria, comércio, prestação de serviço, tudo foi feito de uma vez só. Você não isolou a tributação sobre o consumo, você não isolou a tributação sobre a renda, você não isolou a tributação sobre o patrimônio e foi discutindo isso de forma estanque, sem se levasse em consideração o que uma alteração aqui poderia influenciar a tributação de um outro ramo da sociedade ou do outro ramo da economia, como ocorreu agora. Nós focamos na reforma da tributação do consumo, que é uma tributação atualmente. Agora, toda vez que eu disser atualmente, estou dizendo no sistema de tributação do consumo que vigorou esse tempo todo na Constituição Federal de 88. Foi um sistema que ele se deteriorou ao longo do tempo e transformou o nosso sistema num caos absoluto. Nós focamos isso na reforma do consumo. Não, vamos fazer a reforma da renda depois, que é um equívoco. Tudo deveria ter sido feito ao mesmo tempo. Mas isso de que a reforma da renda seria feita depois é uma falácia. Que a reforma da renda vem sendo feita há muito tempo. A reforma do transfer pricing, reforma da offshore, reforma dos dividendos agora do mínimo de 10% da renda, agora a tributação do lucro presumido de elevação em 10%, que é um absurdo. Depois, se você quiser, nós podemos aprofundar um pouco melhor isso. Já houve até uma concessão de liminar no que diz respeito a esse tema. Você teve a questão
das pessoas físicas que investem no exterior, enfim. Houve a tributação da renda, ela foi espraiada no tempo, ela foi existindo de forma escalonada durante toda a discussão da reforma do consumo, que culminou com a Emenda Constitucional 132, com a Lei Complementar 214, agora com a Lei Complementar 227. Então, nós tivemos uma reforma do consumo aqui, uma reforma da renda aqui e uma da reforma do patrimônio em relação a tributos como ITBI, Imposto sobre Transmissão e Doações, que afetam a situação patrimonial de todos os cidadãos brasileiros, todas feitas no âmbito da tributação do consumo. Isso fez, a meu ver, que você criasse incidências que tornarão a vida do cidadão brasileiro, a vida do contribuinte brasileiro, um caos. E o pior, com um período de transição em que nós vamos ter que até 2032 conviver com 2 caos ao mesmo tempo. Isso é muito preocupante. Por que você entende que o Brasil decidiu mudar agora, nessa gestão desse governo, trazer todas essas mudanças e não trazer uma discussão pautada com os grandes tributaristas, com as empresas? Por que você achou que isso foi? Não, eu não diria que isso é um feito deste governo. A reforma tributária, eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com a reforma tributária, foi em 1995. A reforma era a Emenda Constitucional 195 ou 175, não me lembro bem, que era denominada reforma do barquinho, porque existia um IVA federal, um IVA estadual, eles iam se revezando nas operações internas e interestaduais. Então, é como se fosse um barquinho numa onda do mar. Em decorrência disso é que se chamou a reforma do barquinho. Isso foi em 1995, que já se pretendia, você vê, 95 eram 7 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 88, e ela já nasceu antiga, porque ela simplesmente repetia a reforma de 65. Então, logo em seguida, veio uma reforma tributária tentando modificar aquilo tudo, transformar já era um IVA dual naquela época, que, ao meu ver, é um equívoco. O IVA não deveria ser dual, gerou essa confusão toda que nós temos aqui, hoje em dia. Mas e depois houve a apresentação de vários outros projetos. Eu me lembro de um projeto do qual foi relator o deputado Mabel. Isso foi muitos anos depois disso. Houve várias outras tentativas de reforma. Essa reforma tributária, ela surgiu no governo anterior, com a apresentação. O CECIF se reuniu. O CECIF é uma instituição que foi a responsável pela elaboração do projeto do qual resultou a PEC 45, foi o principal projeto do qual resultou a reforma tributária do consumo. Depois veio a 110, pelo deputado Raul e tal, depois as duas se juntaram. Mas o CECIF ele se reuniu lá atrás, antes da pandemia. Entendeu? Isso foi no governo anterior. E de lá para cá nós tivemos uma discussão, nós atravessamos a pandemia discutindo reforma tributária, o que, ao meu ver, era um equívoco enorme, porque na pandemia o Estado estava com uma necessidade de gastar enorme. Como é que você vai fazer uma reforma tributária se o seu lado de despesa está absolutamente inflado, você precisando de receita? Obviamente você vai criar uma tributação que gera uma carga tributária muito maior, porque os seus parâmetros naquele momento da reforma tributária são parâmetros que levam à necessidade de uma receita muito grande. Depois, a principal fonte de receita do poder público é a cobrança de tributos. Então, como eu sempre digo, você não vai ao supermercado com fome, porque senão você acaba comprando mais do que você deve. E no entanto, nós atravessamos a reforma tributária, nós atravessamos a pandemia discutindo reforma tributária, que, a meu ver, é um equívoco. Mas, quando da virada do governo Bolsonaro, o governo Lula, quando o governo Lula entra em cena, aí sim ganhou-se estrutura política para aprovação. Então, na verdade, o que houve foi uma aprovação desse projeto da reforma tributária do consumo neste governo, mas a origem não foi neste governo.
A origem toda foi no governo ou nos governos anteriores, porque o CECIF, Bernardo Api, Eurico de Sante, Nelson Machado, enfim, Melina, enfim, um grupo que se junta para fazer esse projeto. Isso foi tudo nos governos anteriores. Ele andou, inclusive a apresentação ao Congresso Nacional, foi toda no governo anterior. Ele começou a andar quando, deste governo, criaram-se condições políticas para que houvesse aprovação do governo, como efetivamente foi aprovado. Nesse esteio que todo mundo está aí muito temeroso, né? Indústria, comércio, serviço, né? Queria que você desse um panorama geral do que seria o IVA Dual e como foi aprovada essa reforma e poder fazer as conexões da indústria, comércio e serviço. Aí, pessoal que está aí nos assistindo, ter essa primeira wave do que seria a reforma tributária sob seus olhos. Você toca num aspecto que, a meu ver, é nevrálgico quando se discute isso. Uma das maiores críticas que se faz a este sistema é o fato de que você tem uma federação que é dividida em 3 esferas, federal, estadual e municipal, com uma atribuição de competência tributária a esses 3 níveis e com essas atribuições de competência sendo feitas com zonas cinzentas em relação a cada uma delas. Então, o que você tem? Você tem, por exemplo, na indústria, comércio e prestação de serviço, você tem o IPI, que é um tributo federal onerando a circulação de produtos industrializados. Você tem o antigo ICM, depois da Constituição Federal de 88, o ICMS, onerando a circulação de mercadorias e 2 serviços, de transporte e comunicação. E você tem o ISS, que é um imposto sobre serviços de índole municipal, que onera todos os serviços prestados. Só que existe uma conjunção, uma interseção de conceitos que gera um conflito de competência enorme. É um conflito de competência entre o IPI e o ISS, entre o ICMS e o ISS, entre o ISS e o próprio ISS, porque tem questões de local da prestação que geraram um conflito enorme, ICMS com o ICMS, são conflitos para todos os lados. Nós vimos a tributação dos downloads, que é uma tecnologia absolutamente ultrapassada, que foi ser definida 20 anos depois, quando o download nem existe mais, né? Hoje em dia você não faz download de nada, você faz o streaming e você capta tudo aquilo que era por download antes você entra. Enfim, a gente está na época da inteligência artificial. E, no entanto, essa decisão de qual tributo incidiria sobre o software que era baixado por download, na época em que você comprava efetivamente aqueles disquetes, aí tinha software de prateleira, software feito por encomenda do próprio usuário, enfim, aquelas coisas todas só foram ser decididas 20 anos depois. Então, o contribuinte conviveu com isso o tempo todo. Então, a reforma tributária veio e deu um passo que, a meu ver, foi muito bom. Vamos colocar tudo isso aí num único tributo, que vai ser um IVA. A ideia inicial é que fosse um IVA federal. Eu acho correto isso. Eu tenho vários artigos anteriores em que eu digo, quando ainda nem se discutia essa reforma tributária P45, eu dizia, a solução é um IVA federal. Até porque eu tinha participado dos debates dessa reforma lá em 95, e como eu disse aqui, eles propunham um IVA dual, eu sempre dizia, a solução não é um IVA dual, a solução é um IVA federal. Tem questões de federalismo que a gente teria que arrumar algum jeito de contornar. Mas, a meu ver, a circulação, para evitar esses conflitos todos e facilitar a vida tanto do poder público quanto do contribuinte, deveria ser um IVA federal. Mas, por questões políticas, essa reforma não passaria se o IVA não tivesse sido transformado de federal em dual. Ou seja, federal, e aí criou-se uma competência compartilhada entre estados e municípios para a cobrança do chamado IBS, que originalmente o IBS seria federal, como eu disse, e criou-se um tributo que
engraçado, ele não veio sob formato de imposto, né? Ele veio sob formato de contribuição. A CBS, que é o IVA federal. Talvez porque a União não queira dividir essa receita com os estados e municípios, e criaram uma contribuição sobre bens e serviços que, na verdade, tem a natureza de um imposto sobre o valor adicionado, que é o IVA, que mostra claramente que a contribuição tem a natureza de imposto, né? Tanto é que ela entra com maior facilidade ali no lugar de um tributo que deveria ser um imposto, como é o caso do IVA federal. Aí promete, não, nós vamos criar um IVA que vai, inicialmente, quando era o IVA federal só, vamos criar um IVA que substituirá 5 tributos: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Esse IVA substituirá esses 5 tributos. Então, é uma simplicidade absoluta. Aí surgiu essa questão. Nós tivemos que ter também o IVA municipal estadual. Criou-se o CBS e IBS, a que eu me referi há pouco. Mas logo em seguida diz, não, nós temos que ter o excise tax, que é o imposto seletivo, que existe no resto do mundo. Então aí nós ganhamos nosso terceiro tributo. E aí depois disse assim, não, mas nós temos que dar uma solução para a Zona Franca de Manaus. Como é que nós vamos criar incentivos fiscais se esse sistema ele torna muito difícil a criação de benefícios fiscais, inclusive para a Zona Franca de Manaus, que são protegidos constitucionalmente. O Simples também é protegido, a pequena empresa. Como é que... Aí criou-se algo que, a meu ver, é risível. Manteve-se o IPI, lembra que o IPI ia ser substituído pelo IBS? Não, vamos manter o IPI. E ele vai incidir em relação àquelas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus, ele vai incidir em todos os das demais unidades da federação, menos no Amazonas. Ou seja, colocou-se um bode na sala de todas as unidades da federação, menos no Amazonas, para que o Amazonas se tornasse atrativo. Em vez de incentivos fossem criados para tornar a Zona Franca de Manaus um território atrativo, uma zona atrativa, não. Tornou-se todos os demais zonas como é que eu vou dizer? De afastamento de incentivos em função em relação a essas mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus. Já estamos em 4 tributos. E aí veio o quinto. Esse é, como eu costumo brincar muito, esse desperta em mim os instintos mais primitivos. Esse tributo chama Contribuição sobre Produtos Primários e Semi-Elaborados Exportados. Ele foi criado durante a votação da PEC 45 na Câmara dos Deputados. Os deputados estavam votando e o texto estava sendo alterado para inserir uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados exportados, com a contribuição estadual. Isso é um absurdo. Isso, a meu ver, fere todos os princípios da República, todos os princípios democráticos que pressupõem que o Poder Legislativo, que emane do Poder Legislativo uma regra que seja de natureza tributária. Então, nós tivemos o quê? 5 tributos, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, sendo substituídos por outros 5 tributos. IBS, CBS, IS, o IPI, que não foi extinto, e essa contribuição que é proveniente das piores práticas que nós podemos ter na nossa casa legislativa. Estamos aqui com o pessoal de cervejaria, Noal, o pessoal de Nordeste que tem incentivos. Eu vou tocar nesse assunto também para vocês aqui. São várias perguntas, eu vou sintetizar porque tenho um bom domínio sobre esse assunto. O pessoal aqui na internet está muito preocupado com os incentivos Sudan, Sudene, que são incentivos federais, que reduz 75% do imposto de renda, e a reboque, muitas empresas foram para o Nordeste e nas regiões onde tem Sudã, ocasionalmente há incentivos de ICMS, de crédito presumido, também sobre
nesse pacote, né, você vem para cá, para o Nordeste, você tem o incentivo da Sudene, mais os créditos presumidos do ICMS, né. E esses contribuintes que estão lá no Nordeste, eles de fato têm uma realidade diferente do ICMS aqui de São Paulo, que tem um acúmulo de saldo credor do ICMS. Lá, normalmente, tem saldo devedor para ter esses incentivos fiscais. Mas o que ocorre é que muitas indústrias, sobretudo as que estão aqui falando conosco, ao vivo aqui, foram para o Nordeste. A gente fala da maior empresa refrigerante do mundo, mas as maiores empresas de cervejas também do Brasil estão no Nordeste por conta dos incentivos fiscais. Por exemplo, em Pernambuco tem o Prodep lá que chega a dar 95% de crédito presumido. Então, uma das perguntas aqui que a audiência aqui vem falando para você é que, com essa reforma tributária e com o timeline andando, vai chegar uma hora que esses incentivos eles vão cessar, né, nessas regiões do Nordeste e, evidentemente também o Sudão e Sudene também devem, reduzir. Como é que você vê isso, essa desincentivação econômica dessa região, que essas indústrias foram para lá por causa dos incentivos fiscais? Como você enxerga isso, que vai ter uma volta aqui para o Sudeste dessas mão de obra, vai ter que fechar as fábricas lá? Qual é a sua opinião sobre esse caso aí? Olha, Rodrigo, esse problema não é só do Nordeste, esse problema é do Brasil inteiro. Esse problema nós temos, inclusive aqui em São Paulo, em relação a alguns setores, nós temos no Sul, nós temos no Rio de Janeiro, setor da moda totalmente calçado em um benefício fiscal que foi criado lá. Nós temos no Centro-Oeste, nós temos em todo o país. A filosofia com a qual a reforma foi criada e idealizada era no sentido, inicialmente, inclusive, era no sentido de que não houvesse nenhum benefício fiscal. Inclusive, os artífices da reforma tributária, eles imaginavam que nem Zona Franca de Manaus deveria existir, nem o Simples deveria existir. Tanto é que o Simples é tratado pela reforma tributária de uma forma Apócrifa. muito ruim, porque eles só foram mantidos porque há uma regra constitucional dizendo que, nos termos de lei complementar, as empresas que tenham essas características, de pequenas e médias empresas, que elas terão que obedecer a um critério específico de legislação, de tributação, que seja criado especificamente para elas. É uma norma constitucional. Não se pode mudar isso através nem através da emenda constitucional 132, jamais se cogitou disso. A Zona Franca de Manaus é cláusula pétrea, não poderia modificar. Então, eles tiveram que engolir esses benefícios fiscais. Esses se mantiveram, mas a ideia do CECIF, que foi a instituição que criou essa reforma tributária, era de que não houvesse nenhum incentivo fiscal. Nenhum. E a primeira pergunta que vinha era exatamente essa: como é que ficam esses estados que se utilizam da tributação para se tornarem atrativos a novos investimentos? Porque esses estados dependem disso, né? E sem a possibilidade de você criar incentivos fiscais, isenções, reduções de base de cálculo, créditos presumidos, como você se referiu, sem esse instrumento, esses estados não conseguiriam se tornar atrativos, né? É a chamada guerra fiscal, que todos nós conhecemos. Como, por exemplo, alguns estados foram se vocacionando para determinadas coisas, como, por exemplo, Espírito Santo, importação; Isso. Santa Catarina, importação; Centro-Oeste, central distribuição; Extrema, central distribuição; Pernambuco, central distribuição, produção e importação. Então, esses estados dependem e têm um volume de importação e de central distribuição já estabelecida. Exato. Então, Agora, por que essas empresas se estabeleceram nesses territórios? Porque havia um incentivo fiscal ali. Porque, do contrário, queira ou não, o fato é que a região sudeste é que aglutina todas as necessidades de infraestrutura necessárias ao exercício de qualquer atividade. É São Paulo, Rio ou Minas Gerais. Tem o Sul também, em relação a algumas atividades, Centro-Oeste na agricultura, e o próprio Nordeste e Amazonas, onde
existe uma necessidade maior de atração de investimentos, mas há também atrativos relacionados à adaptação muito melhor da exploração de determinadas atividades. Mas o fato é que esses estados que têm um nível de competição menor se comparado com esses estados mais poderosos, eles perdem um atrativo que vai ser gerador de problema. Como é que se contorna isso? Através de criação de fundos, que esses fundos vão ser distribuídos para esses estados por um período longo de tempo, uma como é que chama? Uma extensão de tempo maior para que essa modificação efetivamente ocorra, entendeu? Mas certamente vai ser um problema. E toda aquela ideia inicial de que não haveria concessão de benefícios fiscais ou tratamentos mais benéficos a um contribuinte em detrimento de outro, isso foi para o espaço, né? Porque na PEC 45, quando ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, vieram ali regimes diferenciados que permitem a redução de alíquotas de base de cálculo em relação a uma série de atividades, de isenções, alíquota zero, inclusive. A cesta básica se manteve, quando lá atrás, até a cesta básica queriam que fosse eliminada. Houve uma série de reduções de 30%, 60%, 100%. Restaurantes, por exemplo, estão contando com isso. Isso são os regimes diferenciados. O regime específico atingiu os restaurantes. Atingiu bares. Imagina o bar. O bar é o templo da bebida alcoólica, que é tributada pelo imposto seletivo, ou seja, como uma demonstração, porque a bebida é uma demonstração de externalidade negativa em relação à saúde, ela está lá elencada entre os produtos que serão tributados pelo imposto seletivo. E, no entanto, os estabelecimentos que se dedicam ao comércio desse produto, eles estão sujeitos a um regime especial. Parques aquáticos, parques de diversão, sujeitos a isso, bancos, imóveis, enfim, todos ali foram elegíveis a um regime específico. Você tem regime diferenciado e o regime específico. Tem uma diferença entre essa classificação. Você ainda tem uma terceira classificação, que são os regimes favorecidos. Os regimes favorecidos são Zona Franca de Manaus, as pequenas e médias empresas, os simples e tal. Isso é protegido pela Constituição. Mas você tem os favorecidos e os específicos. Qual é a diferença entre regime diferenciado, favorecido, específico? Parecem todos sinônimos, né? Mas adotaram ali essas denominações que não querem dizer muito, mas se você for ver na exposição de motivos ou no relatório do Eduardo Braga, senador, se você for lá olhar o relatório dele, ele define bem qual é a diferença entre o regime diferenciado e o regime específico. O regime diferenciado é aquele que efetivamente concede uma diminuição de alíquotas ou de carga tributária, porque é uma redução de 30%, 60%, 100%, isenções, créditos presumidos e tudo mais. Ali há uma diminuição da carga tributária. O regime específico não. Em tese, ele seria simplesmente, não se diminuiria a carga tributária alguma em relação aos demais contribuintes, simplesmente a forma de tributação é que seguiria um regime específico, atendendo aquelas, por exemplo, o Sistema Financeiro Nacional criou-se um regime que, em tese, trataria esse setor de uma forma que fosse adaptada às suas características. Ora, todo mundo tem isso. As sociedades profissionais também têm isso. Elas têm uma característica que lhe é própria. Por que não foi concedido um regime específico de tributação para ela? Quais são os créditos que nós temos para bater de débitos? Ou seja, para nós, sociedades profissionais, a carga tributária é na veia. São 30% na veia, porque a gente não tem crédito. Quais são os créditos que a gente tem?
de imóveis que a gente compra, de computadores, do aluguel que paga, entendeu? Então você não tem crédito. Por que as sociedades profissionais não foram objeto de um regime específico? Nós até fomos lá, pedimos fortemente, passamos por todas as comissões, todos os parlamentares e tudo mais, eles não nos deram um regime específico, que era o que nós queríamos. Nós queríamos um regime específico que mantivesse a tributação do jeito que é hoje, como aconteceu com os bancos. Os bancos mantiveram a mesma forma de tributação que eles têm no sistema atual, no sistema com os tributos antigos. Nós queríamos que a tributação na tributação do consumo fosse tributação fixa, como é hoje. Como diria o nosso amigo em comum também, Carlos Garcia na Praça, que o nosso principal ativo ou insumo, todo dia pega o elevador e desce e vai embora para casa, né. Então, por exemplo, a folha de pagamento não é passível de crédito para uma sociedade de consultoria, de advogados, né, Não, de auditores, né, que é o principal insumo é a folha, né. isso. Um dos pontos que a gente também gostaria de tocar é que aqui no Sudeste, especificamente, tem um fenômeno de você ter operações que gerem recorrentemente saldo credor de ICMS. Do estado que isso é mais, digamos que regulado isso facilmente é São Paulo com o estatuto e o sistema do ICREDAC, que é um sistema complexo, muito complexo, mas que se chega-se num valor de se restituir saldo credor, né. Então hoje qual o problema que a gente tem? A gente já tem uma fila enorme de anos nesse ICREDAC que o estado tem a dificuldade de devolver ou de monetizar esse saldo credor do ICMS, e isso é uma bola de neve que as empresas continuam gerando esse saldo credor e não receberam ainda nem os saldos já homologados e aprovados pelo fisco. Evidentemente, isso vai chegar ao ponto da virada que o ICMS vai subexistir para o IBS eclodir, e esses saldos credores não vão estar no caixa do contribuinte. Então, como é que você visualiza esse futuro, se a judicialização, a partir desse momento, vai ser enorme, porque as empresas vão ter que perder esse lastro, né, desse sistema de ICMS e vai ter que levar esse sistema, esses saldos credores para a nova, obrigação acessória, o registro que se estabeleça, que hoje é a EFD-ICMS, que está lá com o campo do IBS lá meio que, num quarto escuro, mas essa transposição de saldo credor também preocupa muitas empresas multinacionais, alguns até que estão mandando perguntas aqui para gente. Sim, esses créditos, os créditos que existem em relação aos tributos anteriores, eles vão ser de alguma forma, utilizados no decorrer desse período aí de transição e de alguma forma, devolvidos aos contribuintes, é o que se promete. Em relação aos créditos que você vai acumular em relação ao IBS e CBS propriamente dito, promete-se que eles serão devolvidos em dinheiro num prazo curtíssimo de tempo. Será? Será que a gente, durante esse tempo inteiro, O estado não tem dinheiro. eles dizem, não, pelo formato, o dinheiro vai ser disponibilizado no comitê gestor, então o comitê gestor vai ter esse dinheiro para devolver no momento em que for. Enfim, nós temos a experiência com créditos, uma experiência horrorosa, né? Uma experiência em que a Constituição Federal determina a devolução imediata dos créditos, né? De exportação aos contribuintes. Onde é que estão esses créditos? O processo de ressarcimento de PIS e COFINS mesmo são anos para se levar. Então, quer dizer, essas promessas todas, nós olhamos para isso, não houve aqui, não pousou uma nave de outro planeta e entraram outros técnicos de tributação no poder público que vão tratar dessas questões de forma diferente do que nós vimos acompanhando durante décadas, em que nós enfrentamos esses problemas com os créditos que deveriam ser devolvidos ao contribuinte. Por que nós vamos esperar que, de uma hora para outra, o sistema... porque o poder público vai ter o dinheiro que vai ser reservado, colocado... Tá bom, mas daqui a pouco surge alguma desculpa orçamentária qualquer e esse dinheiro passa a não ser mais devolvido. Eu torço para que isso não ocorra.
Você, por um outro lado, você tem sistemas que efetivamente funcionam. A restituição do imposto de renda, ela funciona. Vai em lotes, mas vai devolvendo o que foi pago ao maior. Eu espero que seja adotado um sistema, que esses sistemas que são prometidos, que eles efetivamente funcionem dessa forma. Se não funcionarem, nós caímos no mesmo caos anterior. Que hoje uma média para uma grande empresa global, multinacional, que tem uma operação, vamos falar assim, acima de 1 bilhão, para fazer um ICREDAC aqui em São Paulo, isso pode chegar até 4 a 5 anos, 3 anos, no mínimo 3 anos, para você ter ali a primeira camada homologada mesmo, para que comece a ter a discussão com o fisco de retorno desse dinheiro. E muitos últimos 5, 6, até, vamos falar até 10 anos, isso foi estimulado pela legislação de você trocar esses pontos com o fornecedor que tem o mesmo NCM, a mesma mercadoria. Então, efetivamente, muito difícil ver o dinheiro, porque já tem uma fila de contribuintes, sobretudo no varejo, que já geram milhões de ICREDACs, né, de ressarcimento de ICMS, e que eles já comem toda a fatia do orçamento anual. Então, todo esse conjunto aí, né, esse construto que fica sem receber, vai ter que judicializar isso para garantir que esse direito Não, sem dúvida. seja, eh eh Isso é um direito do esse contribuinte. direito seja percebido dali para frente, Esse né. é um direito do É. contribuinte. Agora, recentemente, eu fui entrevistado. E para PIS e COFINS também, né. A jornalista me perguntou exatamente isso. Vem cá, tem que haver alguma correria? Em tese, não, porque isso é um direito que o contribuinte tem de receber isso e não vai ser o primeiro que chega, é o primeiro atendido, não. Todos têm um direito idêntico a receber esse valor desses créditos de uma vez só. Obviamente que se o montante reservado para o ressarcimento desses créditos for limitado, quem chegar primeiro vai levar e quem chegar depois vai ter que ajuizar. Você acredita que esses créditos, eles devem ser escriturados, existe um prazo para essa escrituração ser percebida nas declarações, nos saldos credores das declarações como FD ICMS, FD contribuições, esses saldos estarem lá escriturados, tão pouco também na contabilidade auditado, para que isso tenha força até como prova judicial? Não, existem obrigações acessórias que terão que ser cumpridas aí para demonstração desses créditos. Isso tem que ser feito com o maior cuidado possível. E quanto maiores forem os instrumentos de comprovação da existência desses créditos, melhor. Melhor. Um ponto que também os varejistas aqui estão perguntando, que é um ponto que preocupa muito, sobretudo o varejo, né, que o varejo 100% hoje é cartão de crédito, né. Na reforma tributária até tivemos aí o conceito do split payment, que foi um fracasso na Europa, esse split payment, e no Brasil se parece algo muito complicado, que o que se lê e o que a gente tem notícia é que, o contribuinte, ao fazer a venda no cartão de crédito, quem vai recolher todos os tributos IBS, CBS, seria a operadora de cartão de crédito e também teria uma câmara de compensação. Ocorre que no primeiro mês, efetivamente, pelo que está na prática desenhado, você vai fazer a sua apuração, vai pagar integralmente, porque não vai dar tempo ainda de compensar esse primeiro, desconto da Mastercard, da Visa. Então você vai pagar um primeiro mês de tributo, digamos, a maior, sem considerar efetivamente o split payment, e a partir do segundo mês, efetivamente, quando você iria ter esse valor dos 100 que você vendeu menos os 20 de tributos lá acumulado para que você pudesse compensar, né. Como é que você vê essa questão do split payment e, sobretudo, o impacto no caixa das empresas de varejo e como elas devem se pensar nisso juridicamente, se há algo a fazer agora juridicamente sobre isso? Olha, eu vou abordar o tema de forma mais genérica. Eh, Como é que foi tratada a não cumulatividade? Em primeiro lugar, como é que foi tratada a não cumulatividade pela reforma tributária? Inicialmente, a PEC 45, ela promessa que existia, da PEC 45, é que haveria um creditamento amplo e restrito, não só em relação àquelas mercadorias que eram objeto, elas em si, de venda, então da matéria-prima que fosse utilizada fisicamente no produto que saísse e tal, não haveria essa necessidade. Seria todos os créditos financeiros que são relativos à aquisição
de maquinarias, de imóveis, tudo isso seria objeto de crédito. Sempre houve confusão, né? Nós tivemos a Lei Candia, que introduziu a possibilidade desses créditos, ela foi sendo empurrada no tempo, prorrogada até 32, quando vai acabar o tributo. A partir de 32, todos os contribuintes vão poder se creditar de bens de uso e consumo, por exemplo. O conceito, no entanto, de não cumulatividade que constava da PEC 45 originalmente era um conceito idêntico ao da Constituição atual, que já o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que, olha, esse conceito aí não abrange os créditos chamados físicos, que é o da própria mercadoria sendo vendida, ou então do matéria-prima que é utilizada no produto que é industrializado, os créditos físicos, como também os financeiros. São dois créditos diferentes. Esse conceito, segundo o Supremo, que está na Constituição anterior, ela é relativa somente aos créditos físicos, portanto não tem essa abrangência que estavam prometendo com a PEC 45. Nós debatemos muito isso. Eu cheguei a apresentar uma proposta de conceito de não coletividade. E isso acabou sendo teve uma evolução bastante forte. Nesse sentido, o conceito mudou, ele passou a ser um conceito muito mais amplo na Emenda Constitucional 132. O que eles fizeram? Eles criaram uma condição na não cumulatividade que não existe em lugar algum do mundo. Se existir, existe em 2 países, em 175 que adotam IVA, em 2 países existe a proibição do creditamento se não houver o efetivo pagamento pelo elo anterior da cadeia do imposto por ele devido. Então, para eu poder me creditar, eu vou ter que verificar se quem me vendeu a mercadoria, quem me prestou o serviço, se ele pagou o tributo que incidiu nessa operação pela qual eu adquiri esse serviço ou esse produto. Se eu não tiver a comprovação de pagamento, eu não posso me acreditar. Isso jamais existiu na história do direito tributário brasileiro e não existiu na história dos demais países que adotam o IVA. Se tiver exceção, é uma ou duas exceções que foram muito mal sucedidas. Criou-se isso. Daí surgiu o split payment. Porque a Constituição Federal, a grita foi tão grande em relação a isso, que os artífices da reforma tributária, CECIF, disseram o seguinte: olha, essa condição de creditamento somente quando houver pagamento, ela não existirá em 2 hipóteses. Se houver houver a possibilidade do adquirente pagar o tributo do fornecedor, aí ele poderia se creditar. Aí eu pergunto a você, Rodrigo, quem é que em sã consciência, você me vende uma mercadoria, eu não sei se você pagou ou não. Aí eu vou dizer, você pagou? Aí você diz, não sei, eu vou lá e pago o seu tributo para eu me creditar dele e utilizar esse crédito com tributo que incidirá na venda da minha mercadoria, na prestação do meu serviço. Aí eu pego esse crédito, compenso com esse débito e pago o saldo. É melhor eu pagar o saldo logo e não me creditar, né? Quem é que vai fazer isso em sã consciência? Quem não tiver a menor noção do que é fluxo de caixa, né? Mas se você fizer isso, ou se você fizer o split payment, nessas circunstâncias, deixa de ser necessário que o creditamento fique vinculado ao pagamento do tributo pelo elo anterior da cadeia. Daí surgiu o split payment. Como você disse, o split payment é um fracasso internacional. Ele foi adotado em 13 países. Desses 13 países, 6 estão na Europa. Desses 6, 2 desistiram. Bulgária e Romênia desistiram. Os 4 restantes, preocupados com o que acontecia, levaram a União Europeia a fazer uma consulta à Deloitte, perguntando, vem cá, o custo-benefício do split payment, ele compensa? Ele é válido ou não? A Deloitte fez
um estudo espetacular sobre esse assunto, dando à União Europeia como resposta um sonoro não. Não vale a pena. Isso é complexo, é uma complexidade enorme operacional. Isso exige das empresas e do poder público um gasto gigantesco. Isso quebra completamente o fluxo financeiro das empresas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu compro uma mercadoria a prazo e vendo à vista. Na venda parcelada, na venda que eu faço parcelada, que eu adquiro de você, por exemplo, uma mercadoria que eu vendo à vista, se eu adquiro essa mercadoria de você agora e vou pagar para você parceladamente, existe uma regra na 214 que diz que nessas circunstâncias, tanto o seu débito quanto o meu crédito, que eu adquiri de forma parcelada, ele só vai existir no pagamento de cada parcela. Então eu só vou me creditar lá na frente, no momento em que houver o pagamento de cada uma das parcelas. Se criou um novo SIAP aí. Agora, o débito relativo à minha operação de venda à vista, ele vai ocorrer de imediato. Então eu vou ter um débito cujo crédito na aquisição dessa mercadoria só vai existir lá na frente. Então isso quebra o fluxo financeiro da empresa de uma forma geral. Eu não vou nem citar como exemplo de quebra de fluxo financeiro o que normalmente se diz. Olha, as empresas estavam acostumadas a fazer encontros de créditos e débitos e depois iriam pagar só tantos dias depois do encerramento do período base e tal. Sim, isso obviamente vai ser uma quebra de fluxo, porque o pagamento vai ser feito na própria venda da mercadoria. O próprio tributo já vai incidir e vai ser recolhido ali, como se todos os contribuintes brasileiros passassem a estar sujeitos a um regime específico de fiscalização. Hoje em dia você tem isso no ICMS, tem alguns estabelecimentos que você vai lá e verifica na boca do caixa quanto é que está sendo vendido naquele dia. Os contribuintes normalmente são devedores contumazes e tal, são sonegadores, eles têm que pagar o imposto no final do dia. Para isso serve o split payment. É assim que ele foi projetado, para ser adotado em relação a determinados setores que fossem conhecidos por sonegação. Aqui não. Aqui é todo mundo. Todo mundo vai estar sujeito ao split payment. Que é esse tributo que você, na verdade, você não tem nem mais repetição de indébito naquelas situações em que você faz o B2B, você vende para uma empresa. Por quê? Porque quando eu vendo para a empresa, a minha adquirente já se creditou desse tributo e tem uma regra na 214 que proíbe a repetição de indébito em relação às operações que tenham gerado crédito para o meu adquirente. Então, eu paguei errado, eu não tenho como repetir, como pedir o ressarcimento desse valor pago errado, porque o outro já se creditou e o Estado acaba recebendo mais. Imagina como é que vai ser isso numa tributação no destino, que como é essa do... Acabou com a guerra fiscal, aliás, por causa disso, né? A tributação é no destino. E se eu paguei um tributo que indiquei equivocadamente como destinatário, o município destinatário, numa determinada cidade, que tributa a alíquota sei lá, em 15, e na verdade o destinatário estava num outro município cuja alíquota era de 8. Eu não vou poder repetir esse débito, entendeu? Então, o split payment é uma chaga. Está se provando assim, tanto é que eles não conseguem introduzir no sistema o tal do split payment inteligente, né? A gente vai ter que conviver com split payments menos dotados de um poder cognitivo maior. Chegando aqui na reta final do nosso podcast, para preservar aquele nosso tempo, né, combinado, eu vou fazer aqui uma miscelânea falar com a audiência aqui que estão jogando pedra em mim, que eles querem falar aqui, ó. Algumas perguntas, pessoal, já foram praticamente comentadas pelo Dr. Gustavo, mas eu vou ler aqui. Mariana Lopes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem possui
benefícios fiscais estaduais devem antecipar alguma estratégia antes do período da transição? Essa Quem per o quê? Desculpa. Quem possui benefícios fiscais estaduais deve antecipar alguma estratégia antes do período da transição? Você, enfim, você vai ter um convívio até depende se forem estaduais ou municipais, você tem a utilização desses benefícios, pelo menos até 32, né, quando você vai tendo o phase out aí dos tributos do ICMS, ISS, enfim. Você vai tendo a diminuição, até lá você tem ele normal, e depois você tem que se adaptar de outra forma, entendeu? A pergunta de Rafael Nogueira, o doutor já falou aqui, mas eu vou ler só por respeito a vocês, aí da indústria de bebidas. O split payment pode comprometer o fluxo de caixa das empresas já que operam com margens apertadas. Acho que ele já cobriu essa pergunta aqui. Fernanda Silva de Recife, com a reforma tributária ainda faz sentido utilizar holdings, SCP ou estruturas societárias mais complexas? Talvez, principalmente em função da tributação que nós temos aí na renda, né, na tributação dos 10%, até dos 10% mínimos, a tributação de imóveis, talvez valha a pena holding patrimonial, sim, talvez. Mas tem que examinar caso a caso. Eu vou aqui, pessoal, em função do tempo, ler mais uma pergunta de Eduardo Martins, de Goiânia, Goiás, tá? Pessoal do agro. Na prática, o senhor acredita que haverá aumento indireto da carga tributária sobre o consumo? Se vai haver aumento indireto, haverá um aumento enorme, gigantesco, principalmente para determinados setores de serviço, por exemplo, o setor aéreo. Se nós já estamos reclamando das passagens, imagina o que ocorrerá com esse setor depois da reforma tributária. Atualmente, nós não temos ICMS sobre o transporte de pessoas, passaremos a ter um IVA, cuja alíquota beirará 30%, esse negócio de 28,5%, isso é mera alíquota de referência. Nós não temos ICMS na importação atualmente de aeronaves, no leasing de aeronaves, nós vamos passar a ter. Temos todas as regras de PVA e tudo mais, nós vamos ter aumentos, o setor de serviços terá um aumento enorme, enorme. Nós teremos determinados setores, alguns poucos terão uma diminuição. O setor do agro, houve aqui e ali alguns deslizes, em relação ao setor, mas ele foi privilegiado de alguma forma. Tem algumas regras ali que trouxeram benefícios para o setor agrário. Pessoal, eu vou utilizar os 12 minutos que nos restam para dividir em dois assuntos, que também é do muito interesse de vocês. Um, a tributação de dividendos, e o outro, esse aumento de 10% sobre a base do lucro presumido, que a gente vai utilizar aqui para conversar com o Dr. Gustavo. Sobre essa questão do aumento dos dividendos, 10% a partir de agora de janeiro sobre os 50 mil. Se você puder dar um panorama geral e como isso afeta também a estruturação, até o planejamento societário das empresas, porque me parece que é só algo na batuta da pessoa física, né? Então, muitas empresas estão perguntando, estão correndo atrás se diferente, fazem uma estrutura toda de pessoa jurídica, enfim. De investidores nacionais, sim, só pessoa física. Mas investidores estrangeiros, não, pessoa física e jurídica e qualquer valor. Esses 50 mil não se aplicam, tem tributação na fonte para todo mundo. E aí depois tem aquela verificação que é feita no final do ano, podendo haver um crédito para o investidor. Eu fico me perguntando o que o investidor estrangeiro vai fazer com o crédito que a Receita Federal dá a ele, porque houve um pagamento a maior. Imagina você, pessoa física, um investidor aqui em ações, na Vale ou na Petrobras, de repente há uma retenção maior do que deveria ter havido, e aí você passa a ter direito a um crédito. O que você, pessoa física, vai fazer com esse crédito aqui, né? Mas, enfim, a tributação dos lucros, você só pode ter 3 formas de tributação. Você tem a formação do lucro na pessoa jurídica, você tem a distribuição desse lucro em forma de dividendos à pessoa física ou o acionista, a pessoa jurídica, enfim. E você tem, ou você tributa tudo
na pessoa jurídica ou você tributa tudo na pessoa física. Já houve esse formato de tributação aqui, nos anos 80, em que você não tributava na pessoa jurídica e tributava tudo na pessoa física, eram chamadas partnerships, em que você passava o lucro sem tributar aqui e tributava tudo na fonte aqui, na distribuição aos sócios. Isso muito nas sociedades profissionais. E você tem a forma bifásica de tributação. Você tributa um pouco na pessoa jurídica e um pouco na pessoa do sócio, pessoa física ou jurídica. Nós adotamos por 70 anos, desde o início do imposto de renda até o ano de 1995, a tributação bifásica na pessoa jurídica e na pessoa física. Em 1995, nós revogamos esse formato de incidência e criamos uma isenção na distribuição dos dividendos e concentramos toda a tributação na formação do lucro na pessoa jurídica. Nossa tributação é de 34%. É uma tributação que equivale ao somatório das tributações bifásicas na OCDE, na pessoa jurídica e física. Então, não é que não haja pagamento na distribuição de dividendos. Há uma concentração da carga tributária toda na formação do lucro, né? Isso acabou, em 95, acabou com uma série de problemas que nós tínhamos. Problemas de complexidade, problemas de informalidade. Você tinha uma série de players do mercado que trabalhavam na informalidade porque havia essa tributação bifásica que era complexa, que era difícil de lidar, e por isso estavam na informalidade. Quando houve a isenção dos dividendos e a concentração toda na pessoa jurídica, houve uma formalização muito grande da economia. Você tinha chamado lock-in effect, que é você investe numa determinada empresa e você mantém esse investimento porque a pessoa jurídica não distribui lucros, não distribui dividendos. Por quê? Porque não quer pagar o tributo na distribuição de dividendos. Então, o seu dinheiro fica preso ali. Ele não consegue diversificar em outros investimentos da economia. E você tinha o pior dos danos, a meu ver, que fluem da tributação dos dividendos, que é a chamada distribuição disfarçada de lucros. Isso era uma dos maiores temas de contencioso que existiam na fase anterior a 95, quando você tinha a tributação bifásica. O que é a distribuição disfarçada de lucros? Em vez de eu receber, você é a minha pessoa jurídica, você formou um lucro, você vai me distribuir dividendo? Eu digo, não, faz isso não me dá dividendo não. Paga aqui as minhas despesas de casa. A pessoa jurídica paga as minhas despesas de casa, compra o meu carro, paga uma viagem, paga as despesas dos meus filhos, paga diretamente a distribuição disfarçada de lucros. Em vez de você me distribuir lucros e eu gastar, você paga direto. E, obviamente, quer tributar aqui. Isso é fonte de contencioso muito grande para os contribuintes e para o fisco. Isso tudo volta com a tributação dos dividendos. Com o PL 2337, lá ele se originou de um projeto de lei feito pelo Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda. Esse nós conseguimos derrubar no Senado Federal. Nós juntamos 207 instituições representativas de todos os setores da economia, em todos os cantos do país. Quando esse projeto chegou no Senado Federal, nós fomos a vários senadores formadores de opinião, fomos ao relator, senador Ângelo Coronel. Entregamos 4 manifestos ao senador Ângelo Coronel e ele arquivou o projeto. E aí surgiu agora essa tributação mínima de 10%. Uma proposta Robin Hoodiana, querendo supostamente retirar dos ricos para dar aos pobres, essa parte dos menos abastados, isso aí é realmente muito importante. Você tem que corrigir aquela tabela. Aquela tabela estava sem correção há muito tempo. Fazia com que o tributo tivesse um lado extorsivo, né, em relação a essas rendas menores. Mas era esse momento, no ano deste momento, com o déficit orçamentário que nós vimos ocorrer, era esse, mas passaram tantos anos, né?
mas nós temos o ano eleitoral, então isso se tornou muito importante para funcionar como moeda de troca, principalmente depois daquele negócio do Pix, que jogou a popularidade do governo lá embaixo. Tinha que se criar alguma outra coisa. Então criou-se essa isenção, vamos chamar assim, não é bem isenção, é um redutor, mas isso é muito técnico, até R$ 5.000 e progressivamente até 7.300 e pouco, e do lado daqui uma tributação mínima de 10% em relação a todas as distribuições de dividendos acima de R$ 50.000 por pessoa jurídica. E depois você faz uma comparação lá no final do ano para verificar qual é a alíquota efetiva de tributação tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e você complementa essa tributação de forma que a alíquota efetiva seja o mais próximo possível da alíquota nominal. Isso acaba com benefícios como aqueles da Sudan, Sudene que você estava se referindo, porque a pessoa jurídica não paga, mas os seus sócios pagam, porque haverá essa diferença entre a alíquota efetiva e a alíquota nominal. Isso, a meu ver, é um retrocesso absoluto. Pessoal de offshore que, porventura, constituiu uma empresa lá fora, essa empresa é dona de uma empresa aqui no Brasil, que essa empresa, porventura, detém imóveis no Brasil. E hoje o sócio é uma empresa em Ilhas Caimão, Delaware, enfim. Então, admite-se que essa empresa, ao ter a renda do aluguel menos as despesas, deu um lucro por ser um sócio no exterior, e remeter isso iria, teoricamente, pagar. Só que o beneficiário final dessas empresas sempre é uma pessoa física, e desde o ano passado, na declaração de imposto de renda da pessoa física, você tem que fazer uma, entre aspas, uma equivalência ao BR-GAAP, ao IFRS lá de fora, como se apurasse o balanço e o financial statement lá fora, tropicalizando para o Brasil e aplicando 15% na fonte. Não há uma bitributação nisso não, nessa ida e nessa volta? Sim, sim. Um problema que fez essa estrutura de offshore. O problema é que, como eu disse, de quem está no exterior, pouco importa se é pessoa física ou jurídica. Uhum. Ela vai ter que recolher na fonte esse tributo, né? E até quando eu tive na Câmara dos Deputados, né, para discutir esse projeto, um deputado Arthur Lira, e eu fui massacrado lá pelos deputados governistas, porque eu fui muito contrário ao projeto, né? E aí uma das perguntas que fizeram foi exatamente essa. Vem cá, o que o deputado Arthur Lira me fez. Como é que ficam os investidores estrangeiros? Eles se mantêm no país? Eu falei, claro que não, né, deputado? Eu tinha uma tributação que era zero, que era isenta. Não havia tributação. De repente eu passo a ter 10%, eu saio daqui. Aí começou novamente uma reação muito forte por parte dos deputados. Não, nós temos tratados, temos reciprocidade e tudo mais. Eu saí de lá, eu fui presidente da Câmara Britânica no Rio de Janeiro, pedi à Câmara Britânica que viesse comigo, liguei para a Câmara Americana, que eu tenho relacionamento, venham comigo, aí nós ligamos para o GETAP e para a Brasca, que são representativas das maiores empresas do Brasil, e liguei para o gabinete do Arthur Lira, pedi uma outra reunião, agora só nós. Eu cheguei lá, disse assim, deputado, o senhor viu como é que eu fui escorraçado lá, que todo mundo dizia, não, tem tratados que eliminam essa bitributação a que você está se referindo, tem reciprocidade e tudo mais. Eu cheguei, olha, eu trouxe aqui agora os players, eles vão dizer se eles vão ficar ou não no país. Tem a Câmara Americana e Britânica que representam as maiores potências mundiais. Temos aqui as empresas, as instituições que representam as maiores empresas brasileiras que têm investimento estrangeiro. E por que americana e britânica? Porque nenhuma das duas tem tratados, nem o Reino Unido, nem os Estados Unidos têm tratados. Então, e ali demonstrou-se claramente e ali a impressão que eu fiquei foi que o deputado Lira não gostava do projeto, mas por questões políticas acabou sendo favorável e passou isso no Senado Federal. Agora, aí veio essa questão dos 10% no lucro presumido. Aumenta-se linearmente todas as margens de lucro presumido
dos serviços, dos bens, mercadorias e tudo mais. Você tem ali, margens de lucro presumido que são diferenciadas. 32% para serviços, 8% para mercadorias, e assim vai, para venda de mercadorias. Como é que você vai aumentar algo que é presumido e que é diferenciado já na origem de uma forma linear? Há duas formas de você ofender a isonomia. Uma é você tratando de forma desigual pessoas que são iguais, e outra é você tratando de forma igual aqueles que são desiguais. É o que está acontecendo aqui. Eu estou dando um aumento linear de 10% para mim, que sou prestador de serviço, e para você, que é um vendedor de mercadoria, e que ambos, nós dois, somos tratados de forma diferenciada pela legislação. A minha margem, pela legislação, é de 32% e a sua é de 8%. Então, meu ver, isso fere a isonomia, isso é uma questão para o Supremo ver. Já tivemos agora uma liminar no Rio de Janeiro, contrária a essa forma de tributação, e tivemos também um levante da doutrina no sentido de que, olha, isso é absurdo. Um dos fundamentos da criação dessa regra foi que esse tratamento linear de 10% deveria ser dado a todos os benefícios fiscais. Vamos diminuir todos os benefícios fiscais em 10%. Como se o lucro presumido fosse um benefício fiscal. O lucro presumido não é um benefício fiscal. Tanto é que, por que ele não é um benefício fiscal? Porque ele como é que a tributação do lucro presumido se dá? Pega-se um percentual, verifica-se uma margem, incide a alíquota sobre essa margem é do faturamento. Eu posso não ter lucro algum, eu posso ter até prejuízo, que ainda assim eu vou ter que pagar imposto de renda sobre lucro, sobre renda. Porque o lucro presumido independe da existência de lucro. Como o próprio nome diz, o lucro é presumido, ele não é necessariamente existente. Então eu posso ter prejuízo e ainda assim ter que pagar tributo. Que benefício fiscal é esse? O Supremo Tribunal Federal examinou uma questão muito semelhante a essa, quando foi posto em julgamento a constitucionalidade da tributação fixa do ISS para as sociedades profissionais. Então, e o Supremo Tribunal Federal disse a mesma coisa. Ora, para as sociedades profissionais, o ISS fixo ele é calculado por profissional habilitado ou não, habilitado, sócio empregado ou não, que esteja relacionado, tenha um vínculo com a sociedade. Se eu não tiver faturado 1 centavo no final do mês, se não tiver prestado serviço algum, ainda assim o ISS será devido. E os municípios diziam, não, isso é benefício fiscal. E o Supremo Tribunal Federal, por 11-0, disse que não, isso não é benefício fiscal. Isso é um regime específico de tributação, diferenciado, de regime alternativo de tributação. Não é benefício por quê? Porque mesmo que eu não preste serviço nenhum, eu tenho que pagar o ISS, que é fixo. Entendeu? Então, eu acho que também aqui, por 2 motivos, portanto, essa tributação, essa diminuição de benefícios fiscais em 10% atingindo o lucro presumido é absolutamente equivocado, será derrubado nos tribunais, assim espero. Pessoal, completamos aqui o nosso tempo de 1 hora e 5 minutos e vamos passar aqui para as considerações finais e agradecendo a sua iluminada presença aqui com comentários tão simples, né, que a gente trata de uma forma de um assunto tão complexo, de uma forma tão simples, que o pessoal aqui está botando um monte de palminha aqui no YouTube, o pessoal gostou bastante. Então, considerações finais do doutor Gustavo Brigagão. Não, olha, eu tenho que torcer, eu sou brasileiro, gosto muito do meu país, entendeu? Eu vejo uma tormenta vindo, entendeu? Como se você olhasse assim pro horizonte e visse uma tsunami vindo, porque a complexidade que essas reformas todas estão trazendo e a carga tributária que está vindo aí, porque você vai ter uma carga tributária no consumo enorme, enorme. Vem uma reforma tributária da renda que causa uma carga tributária também enorme, sem levar uma
uma não leva a outra em consideração, como eu falei no início do nosso bate-papo aqui. Você tem uma tributação do patrimônio também. Você tem tributação sobre heranças maior, você tem um ITBI maior, você tem PVA maior, você tem todos os tributos aumentando de uma forma gigantesca. Então você tem um aumento de carga tributária com um retorno do poder público que é pífio. E nós ainda vemos todos esses escândalos ocorrendo, todos ao mesmo tempo, ou seja, o que fazem com o nosso dinheiro. Mas esse comentário é um comentário político, eu sou técnico. Então, o que eu vejo é um aumento de carga tributária muito forte, muito forte. O que nós, contribuintes brasileiros, cidadãos, temos de fazer é tentar, de todas as formas, nós temos que nos adequar a essas novas regras da melhor forma. Nós temos que nos aparelhar em relação a isso. E vamos ter que rezar muito, né? Porque teve um aspecto aqui que a gente pode até reservar em um outro horário só para tratar disso, que é o contencioso tributário, que esse, tanto o administrativo quanto o judicial, esse vai dar muito trabalho para o advogado. Um dia uma repórter da Folha, me entrevistando, ela se vira para mim e pergunta: vem cá, vocês tributaristas são tão contrários à reforma? Por quê? Porque a reforma vai trazer uma simplicidade tão grande que vocês vão ficar sem trabalho? Eu falei: ô, querida, eu vou ter que decuplicar o meu escritório para tentar salvar os meus clientes depois dessa coisa drástica que está sendo feita, entendeu? Pessoal, mais uma vez eu agradeço a todos vocês e dizer que esse canal só existe por causa de vocês, que estão aí em 29 países hoje, mandando comentários, acompanhando aqui o CEO TV Podcast, essa iniciativa. Então a gente pede que vocês encarecidamente se inscrevam nesse canal, dê um like, compartilhe, e se vocês quiserem entrar em contato com o escritório do Dr. Gustavo Brigagão, aqui várias empresas aqui, para não citar o nome, por uma questão de ética, né, e sigilo, não expor o nome aqui, mas vou passar a palavra para ele, para que ele diga como entrar em contato com a equipe dele, a assessoria dele, para que vocês continuem essa conversa direto com o escritório do Dr. Gustavo. Sim, claro. O meu escritório está na internet. O meu escritório é Brigagão Duque Estrada Advogados. A sigla que eu adoto é BDE, tá? bde.com.br, e nós estamos lá à disposição para qualquer questão que não seja posta. É isso aí, pessoal. Saúde, força e fé para vocês e nos vemos nos próximos episódios. Próximo episódio, dia 5, com a doutora Ana Otome, que também vai estar tratando temas aqui de tributação. Hey!